Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula, certo? A gente vem estudando algumas classes gramaticais. Nós já vimos a classe dos substantivos e a classe dos adjetivos, tá certo? A gente viu que os substantivos basicamente é o tipo de classe que tem a função de nomear os objetos, de nomear as coisas, e os adjetivos têm a função de caracterizar, né? São qualificativos, são palavras que dão qualidades ou característica aos seres, ou seja, aos substantivos, certo? Agora a gente vai ver mais duas classes gramaticais, que em relação às anteriores são bem simples, né? Que é a classe dos artigos e a classe dos numerais. Ok, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, o que é um artigo, né? É a classe gramatical de palavras que acompanha os substantivos, determinando-os, certo? Então, a gente vai ver que o artigo é uma classe gramatical que tem como função acompanhar o substantivo, determinando ou indeterminando esse substantivo, tá certo? Mas uma coisa que eu quero que fique bem clara, que os artigos eles só são encontrados próximos se referindo a substantivos, tá certo? Então, essa é uma classe que tem uma ligação muito íntima com os substantivos. Ok, pessoal? Esses artigos eles podem se classificar em artigos definidos ou artigos indefinidos, certo? Primeiramente os definidos. E são poucos, né? A gente tem aqui, são eles: o, os, a e as. O que é que a gente observa aí? Que são os artigos masculinos e femininos, certo? É outra função dos artigos. É dar o gênero e o número dos substantivos ao qual ele se refere. Se for masculino é o, se for feminino é a. É isso, pessoal? Se for singular é o, se for plural é os. E tem como objetivo individualizar, destacar ou determinar um ser ou um objeto. E a gente vai ver aqui alguns exemplos, tá certo? Aqui, o violino, tá aqui o o. O violino estava desafinado há muito tempo, certo, pessoal? Então a gente tem aqui o artigo o, que ele é masculino e é singular, certo? Esse o aqui está se referindo a violino. Aqui, a lâmpada acabou de queimar. A gente tem um artigo a, que está se referindo a lâmpada, né? Como é feminino, o artigo ele sempre tem que concordar em gênero e número com o substantivo ao qual ele se refere. Ok? Falei ontem com os meninos da rua. Tá aqui, os, né? Meninos, se refere a meninos, né? Tá no masculino e tá no plural, por causa que meninos está no plural também, certo? E o artigo definido, ele também pode ser usado para mencionar uma espécie. Usa o singular, né, para demonstrar a pluralidade. Aqui a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? O homem é um ser mortal. Aqui a gente tem a palavra homem, que está indicando todos os seres humanos, só que está no singular, certo? Então aqui também vai estar no singular. Aqui também, brasileiro, que designa todo o povo brasileiro. Só que, como está no singular, o artigo tem que concordar, tá certo? Então, basicamente é isso. O artigo ele tem que concordar em número e gênero com o substantivo ao qual ele se refere. Se o substantivo estiver no masculino, o artigo tem que estar no masculino. Se o substantivo estiver no feminino, o artigo tem que estar no feminino. A mesma coisa em relação ao número, plural e singular. Tá certo? E aqui a gente tem os artigos indefinidos. Então perceba que é uma classe
pequena, né? Em relação, por exemplo, à classe dos substantivos e adjetivos, que são praticamente infinitas, não infinitas, mas indefinidas, né? Mas aqui a classe dos artigos é simples, né? A gente vê aqui que são 8 formas diferentes. 4 para os definidos e 4 para os indefinidos. Indefinido é aqui indefine, que não define, né, um objeto. E aqui a gente tem uns, uma e umas, né? É a mesma coisa, né? Masculino, feminino, singular, plural, certo? Tem como objetivo determinar um substantivo de um jeito vago, né? Ou indeterminá-lo, né? E aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, tem um violino que está desafinado há muito tempo. Perceba que não especifica qual é o violino, né? A gente não sabe qual é o violino que está desafinado. Então está sendo usado aqui o artigo indefinido e no singular, né? Porque o substantivo está no singular. Aqui, ó. Uma lâmpada acabou de queimar. Vocês percebem que a gente interpreta essa frase no sentido de que a gente não sabe qual foi a lâmpada que queimou, né? Pode ter sido qualquer lâmpada do lugar, né? Quando a gente quer se expressar dessa forma, a gente utiliza os artigos indefinidos, né? Que é para especificar um objeto, não especificar, mas se referir a um objeto de forma vaga, né? Uma lâmpada, perceba aqui que é no feminino, então o artigo tem que estar no feminino. E aqui, como está no singular, aqui também tem que estar no singular, tá certo? Aqui esse outro exemplo. Falei ontem com uns meninos da rua. Aqui está se referindo a alguns dos muitos meninos, né, que existem na rua. Então aqui tem uns. Meninos está no plural, né? Então isso quer dizer que o artigo também tem que estar no plural. Vocês já devem ter percebido que a classe dos artigos, como eu falei, é uma classe que está muito ligada, está muito próxima com a classe dos substantivos, certo? Se um tiver no feminino, o outro tem que estar no feminino. Se um tiver no masculino, o outro tem que estar no masculino. Se um tiver no plural ou no singular, o outro vai ter que acompanhar no plural ou no singular. Tá certo, pessoal? Se o uso dos artigos for feito, né, de forma frequente, pode deixar a frase um pouco estranha. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Sou muito feliz por ter uns pais como vocês, né? Ficou meio esse uns aqui ficou meio fora da caixa, né? Ficou meio fora de frase. Certo, pessoal? Mas isso aqui não é tão importante em relação ao que eu falei anteriormente. Ok? A importância, né? Qual a importância dessa classe gramatical, né? Dos artigos definidos e indefinidos. Aqui tem um pouco falando sobre isso. O uso apropriado dos artigos definidos e indefinidos permite não apenas evitar problemas com o gênero e o número de determinados substantivos, como eu falei anteriormente, né? Mas principalmente explorar detalhes de significação bastante expressivos. Em geral, informações novas nos textos são introduzidas por pronomes indefinidos e posteriormente retomada pelos definidos. Assim, o referente determinado pelo artigo definido passa a fazer parte de um conjunto argumentativo que mantém a coesão do texto. Isso é algo que vocês vão ver depois, lá para frente, que é essa palavrinha aqui, coesão textual, né? Mas não precisa se preocupar com isso agora não. Nossa preocupação agora é com os artigos, né? Aqui a gente tem algumas possibilidades de combinação desses artigos com preposições, que é uma palavra que a gente vai ver lá na frente, certo? A gente tem a preposição a de, a em e a por, né? Que antigamente era escrito dessa forma, pé. Então, se a gente junta uma preposição com um artigo o, vai ficar
ao, né? Se for os, é aos. Se for a preposição a com o artigo a gente vai ter uma coisa chamada crase, que é a junção de duas palavras iguais aqui, ó, e a gente coloca o acento grave, que é o acento agudo, só que virado para o outro lado, né? Virado para a esquerda. Aqui a gente tem alguns outros exemplos, né? Preposição de juntando com o artigo vai ficar dum, né? Por exemplo, aqui a preposição por juntando com o artigo o vai ficar pelo, né? Com o artigo a, pela. Tá certo, pessoal? Aqui é só para vocês verem que os artigos eles podem se juntar às preposições e formando essas palavras aqui, certo? E a observação, né? Quando usado de maneira correta, o artigo determina o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, né? Se é no singular ou no plural, e manter a coesão do texto, certo? Então, isso que a gente acabou de ver foi a classe dos artigos. Agora a gente vai ver um pouco sobre os numerais, certo? E o que é um numeral? Vamos parar para pensar no significado dessa palavra, numeral. Numeral vem de número, né? Então, basicamente, pessoal, o numeral é uma palavra que dá uma ideia de quantidade, né? É a palavra que indica os seres em termos numéricos, né? Isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? 4, duplo, primeira, né? Tudo isso aqui são numerais. O bom do numeral é que é uma classe que, na maioria dos casos, é muito simples, é muito fácil de você encontrar, né? Pode ver que palavras que indicam quantidades, né? Ou uma determinada sequência, certo? E aqui a gente tem a classificação desses numerais. Eles podem ser cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Aqui os cardinais, né, que são os mais básicos, né? 1, 2, 100 mil, etc. Os ordinais dá a ideia de ordem, né? Que é primeiro, segundo, terceiro e etc. Aqui a gente tem os fracionários, né? Fracionário vem de fração, é a parte de um todo, tá certo? A gente tem aqui o meio, né? Que é a metade, o terço, o 2/5, certo? Tudo isso aqui são numerais fracionários. E os numerais multiplicativos expressam a ideia de multiplicação dos seres, né? E aqui a gente tem alguns exemplos: o dobro, o triplo, o quíntuplo. Então perceba que são multiplicações, né? Por isso que é chamado de numeral multiplicativo, certo? Aqui fala um pouco sobre a leitura, né? De que forma a gente faz a leitura desses numerais. Aqui a gente tem, né? 1.203.726, que isso aqui, por extenso, é a mesma coisa disso aqui de lado, né? Mesma coisa desse aqui de baixo também, certo? Em relação à flexão dos numerais, eles variam em gênero, né? Que é masculino e feminino. E a gente tem aqui outras particularidades, né? Cardinais como milhão, bilhão, trilhão, variam em número, né? Milhões, bilhões, no caso no singular e no plural, né? Se for só 1 milhão, é no singular. Se for mais de 1, é no plural, certo? Aqui a gente tem algumas outras particularidades, mas eu acho que basicamente em relação aos numerais, eu acho que já dá de bom tamanho. Vocês já viram basicamente tudo, né, que diz respeito à classe dos numerais. E vocês viram que são duas classes que são simples, né? São simples de vocês identificarem. Aqui a gente fala um pouco aqui sobre o emprego dos numerais, como a nível de curiosidade, né? Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, pode-se utilizar os ordinários, até décimo, né? E a partir daí os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Não vou cobrar isso aqui de vocês porque não é tão usado hoje em dia, mas a nível de curiosidade é bom vocês verem, né?
Por exemplo, aqui, ó, João Paulo II, Dom Pedro II, ato 2º, canto 9º. Aí, a partir do 10, né? A gente utiliza os cardinais, né? Aqui é os ordinais, aqui vai ser os cardinais. O tomo 15, 16, aqui a gente tem a numeração romana, né? E aqui a gente tem algumas observações, né? Os numerais traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. Assim, quando a expressão é colocada em números, 1, primeiro, 1/3, né? Aqui a gente tem os algarismos, não é isso? Certo, pessoal? Então, basicamente é isso, né? Em relação aos numerais, são palavras que indicam número, né? Indicam quantidades, e eles podem ser cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos, certo? Eu vou disponibilizar para vocês depois um material com essas classes de palavras que a gente já estudou, certo? No nosso próximo encontro a gente vê a questão da atividade, de que forma a gente vai fazer. Ok, pessoal? Até mais.